Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mateus 5, 17 ao 19. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos aí em mais uma semana, mais um dia dado por Deus para cada um de nós, e temos esse evangelho de hoje, Jesus falando a respeito do cumprimento da lei. Quando a gente usa o termo lei, a gente já percebe que é algo assim, o que vem à nossa mente, à nossa cabeça, em primeiro lugar, como se fosse uma imposição, uma obrigação, algo em que nós somos, de alguma forma, obrigados por uma pressão, por uma lei maior, por alguém maior a obedecer. Em segundo lugar, também vem uma certa frieza, né? Como se fosse somente um conjunto de regras a que nós somos submetidos, e até mesmo para alguns pode significar, a lei pode significar pouca liberdade ou ausência de liberdade. Na realidade, quando Jesus está falando da lei, ele está falando sobre os mandamentos da lei de Deus e está falando sobre as orientações para a nossa vida, para uma vida plena e feliz, sobre condições que nós devemos observar para que possamos viver melhor em sociedade, em comunidade, em família, para que a nossa vida seja melhor. Então, o primeiro ponto a pensar, a refletir sobre a lei, quando nós nos referimos à Sagrada Escritura, à religião, à igreja, nós devemos lembrar desse contexto. A lei não é só uma frieza, um conjunto de obrigações, uma letra morta, mas é algo interessante para a nossa vida. Vamos dizer assim que pode ser até mesmo, no âmbito civil, limitações para que nós não exageremos na nossa liberdade e avancemos sobre a liberdade do outro, tirando a liberdade do irmão. E no sentido da lei de Deus, mais plenamente ainda, para a felicidade individual e comum de todos nós. Nós temos as nossas faculdades, as nossas características. Deus nos deu uma capacidade muito grande de entendimento, de conhecimento e uma liberdade muito grande de ação. E dentro desta liberdade, então, a lei ela serve para delimitar e adequar e melhorar a nossa convivência. Jesus fala aos profetas, fala aos doutores da lei, aos discípulos, que ele não veio para abolir nada. Até porque o povo judeu, os doutores da lei, tinham aqueles 613 preceitos que decoravam e que tentavam seguir ao pé da letra, de forma exterior e não de coração. Então Jesus está se referindo nessa direção, nesse aspecto, que a lei não é uma letra morta e que simplesmente devemos fazer gestos exteriores ou cumpri-la para mostrar aos outros. Mas nós devemos entendê-la em profundidade para vivê-la em plenitude e assim ter felicidade na nossa vida. Então Jesus está fazendo esse alerta e dizendo que ele é o cumprimento pleno da lei, ou seja, o próprio Deus é nosso refúgio, né? Nós devemos olhar nesse aspecto essa questão, e não apenas, muita gente ainda olha a Deus como se fosse um carrasco, um opressor, um onipotente que só oprime, que só manda, que só exige. Tem aquela questão que se nós não quisermos Deus, renunciarmos, não seguirmos, renunciarmos a Deus em nosso coração, Deus não vai ser diminuído nisso, porque é nós que precisamos dele.
Nós somos suas criaturas, seus filhos adotivos pelo batismo. Então, buscar a lei, buscar os mandamentos, buscar o entendimento, buscar a compreensão e buscar a vivência é a nossa felicidade, é o nosso refúgio. Por isso, Deus é o nosso refúgio, Deus é o nosso alicerce, Deus é a nossa pedra angular, a nossa pedra de alicerce. Que nós possamos, então, compreender esse aspecto e viver em plenitude os mandamentos da lei de Deus. Um ótimo dia para você.